Pessoal, não esqueçam de deixar o like, pois isso ajudará demais no engajamento do canal. E se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Pessoal, o YouTube me mostrou que 66% das pessoas que assistem os vídeos desse canal com frequência ainda não se inscreveram. Você que gosta deste trabalho, se inscreva, não custa nada. E mais uma vez lembrando, curtam o vídeo, pois com essa atitude o canal será recomendado para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Se o meu avô, por parte de pai, tivesse nascido em uma grande cidade hoje em dia, com certeza ele seria rico, pois pense num velho bom de causos e contador de piadas. Muito melhor que muitos comediantes que tem por aí, que só sabem falar palavrões e pornografia. Toda vez que eu viajo para o interior, eu nem fico na casa dos meus pais, pois prefiro ficar no sítio dele, pois durante as noites a gente senta em frente à casa e ele começa a contar os causos e anedotas, e o tempo passa e a gente nem percebe. Apesar dos 70 anos de idade, ele ainda tem uma rotina de trabalho na roça e disposição de sobra, mesmo a minha avó pedindo para ele não fazer trabalho pesado. Porém, não adianta reclamar. Todo dia às 5 da manhã, ele pula da cama e vai tirar o leite, e depois passa o dia todo na roça. Entre os inúmeros causos que o meu avô conta, tem um que ele jura que foi verdade. Só que pelo fato dele ser piadista, eu mesmo fico na dúvida, mas em todo caso, irei relatar. E vocês julguem se acreditam ou não. E assim conta o meu avô. No ano de 72, eu morava lá em Canidezinho, que era um município de Iracema. Naquele tempo, haviam poucas casas, porém eram bem próximas uma das outras. Todo mundo era amigo, como se fosse uma família. Quem não era parente, era compadre ou comadre. Pois bem teve um dia que a dona Baia, a mãe do compadre Chico, que já andava adoentada, acabou adoecendo de vez e não teve jeito. O povo correu logo e botou a vela na mão, e quando foi umas 4 horas da tarde, ela acabou descansando. Naquele tempo, eram os familiares e amigos que cuidavam do velório e do sepultamento também. Não existia esse negócio de funerária, e assim que ela partiu desse mundo, o povo começou a cuidar da sentinela e do enterro. O tio Manuel, que era carpinteiro, se prontificou de fazer o caixão, pois até isso era feito na hora, até porque não podia se fazer antes de morrer, pois o povo dizia que se fizesse era um mau agouro, e a pessoa penava, mas não morria. Para cavar a cova, foi o Elísio e um outro amigo nosso, pois o Elísio já era acostumado a fazer esses tipos de serviço. Sabia o tamanho certo e a posição da cova, e era mais ou menos umas 5:30 da tarde. Pegamos a pá, a enxada, o cavador e, além das ferramentas, acabamos levando uma garrafa de cachaça e, é claro, o lampião. Ao chegarmos no cemitério, penduramos o lampião em um galho de árvore e começamos o serviço. O tempo foi passando e não demorou muito, caiu a noite. Mas devido à terra ser bem dura, demoramos para terminar de abrir aquela cova. De vez em quando, alguém da família da falecida aparecia lá no cemitério e levava um pouco de café e ficava dando um dedo de prosa. Por volta das 7 horas da noite, o serviço já se encontrava bem adiantado
quase terminado. E nessa hora, o nosso amigo, que estava dentro da cova, jogou para fora junto com a terra um negócio branco. Eu peguei e na hora vi que era a parte de cima da cabeça de algum defunto. Na hora eu me arrepiei. E o correto era deixar no lugar que a gente achou. Mas como ele estava bêbado, pegou o cucuruto e começou a brincar com aquilo. Na hora eu ainda falei: homem, tu deixa de coisa, é melhor respeitar. Ainda mais que você sempre faz esse tipo de serviço aqui no cemitério. Vai que o dono aparece para tu. E quem disse que ele atendeu o meu pedido? Muito pelo contrário. Ele me chamou de frouxo, além disso, lavou o osso com água e depois começou a tomar cachaça, como que se o cucuruto fosse um copo. E ainda ficou desdenhando do falecido. Do nada começou um vento gelado. Em seguida, apareceu um homem no portão do cemitério. Ele não disse nada, só ficou parado olhando para a gente. Depois veio andando e ficou parado embaixo da árvore, onde o lampião estava pendurado. Eu também já tinha tomado bastante cachaça, mas ainda estava consciente o suficiente para poder me arrepiar. Em todo caso, o nosso amigo olhou para o homem e lhe ofereceu um gole de cachaça. Porém, o homem não disse nada, apenas balançou a cabeça negativamente. Nessa hora, o nosso amigo, que se chamava Elísio, que estava sentado em cima do montante de terra, brincou com o homem. Ele falou: amigo, se você não vai ajudar a cavar a cova e nem quer tomar pinga, o que faz aqui uma hora dessa? Em seguida, ele pegou um punhado de terra e jogou na direção do homem. Porém, o homem permaneceu onde estava. Não respondeu e nem se moveu. Foi então que um outro amigo nosso que estava dentro da cova jogou uma pá de terra no homem. E nessa hora foi que a coisa ficou feia, pois a terra passou por dentro do homem e caiu lá adiante. Nós três olhamos um para o outro e não falamos nada. O homem que estava dentro da cova, com um só pulo, saiu dela pensando que foi engano das vistas, pois eu perguntei para o homem qual era o seu nome. O mesmo não disse nada, só ficou parado e o pior, ele foi mudando as feições, como se estivesse com raiva da gente. E foi nessa hora que a cachaça saiu do corpo. As pernas tremeram como vara verde. Fomos nos afastando, sem virar as costas para aquele homem. Quando chegamos finalmente no portão do cemitério, corremos como nunca, de um jeito que nem a bala pegava. Deixamos ferramenta, lampião, tudo para trás. A nossa sorte foi que o cemitério ficava perto da primeira casa do vilarejo, a cerca de uns 350 metros. Quando finalmente chegamos no vilarejo, parecia que os bofes queriam sair pela boca. Ficamos com medo de contar o acontecido e ninguém acreditar e acabar jogando na nossa cara que tudo foi culpa da cachaça. Por isso a gente combinou de chamar o seu Júlio, que era viúvo, e falar só com ele sobre o acontecido. Mas antes disso, cada um foi para sua casa tomar um bom banho, para mais tarde ir direto para a sentinela da Dona Baia. Ao chegarmos no terreiro da casa, já havia uma fogueira acesa e algumas pessoas em volta. Elas eram feitas para que as pessoas que fossem velar à noite na sentinela pudessem aguentar o frio da madrugada. Assim que a gente chegou, o seu Júlio estava muito choroso. O mesmo acabou perguntando se a gente havia terminado o serviço. Ficamos desconfiados e sem jeito de falar o motivo. Então, achamos melhor chamarmos o seu Júlio para o fundo da casa e contamos sobre a tal assombração que havia aparecido no cemitério. E por isso, a gente saiu correndo de lá.
mas a cova já estava pronta. Nisso, Dona Rochinha, que era benzedeira e entendia desses assuntos, escutou a conversa e pediu a palavra. Ela nos olhou bem nos olhos e nos perguntou: como era essa assombração que vocês viram? Eu, que era o mais sóbrio entre os três, comecei a descrever o que a gente havia visto. Falei que era um homem magro, alto, muito bem vestido, com um bigode bem fino e barba raspada. E o mesmo usava um chapéu. Nessa hora ela fez uma outra pergunta, que não teve como a gente mentir. Ela perguntou se a gente faltou com respeito dentro do cemitério. Eu falei a verdade, que havíamos achado um cucuruto enterrado e depois o nosso amigo lavou e ficamos tomando cachaça dentro dele. Pense em um sermão bem dado. Dona Rochinha tirou dos cachorros e botou na gente. Em todo caso, ela nos chamou para desfazer o mal feito. Na hora eu fiquei com cisma de encontrar aquele homem novamente. Um dos meus amigos acabou dizendo que ia, mas o Elísio falou que nem por todo o dinheiro do mundo pisaria naquele cemitério naquela hora da noite. Mas seu Júlio disse que se a gente não fosse, a alma do homem não deixaria ele em paz. Por isso mesmo, morrendo de medo, ele resolveu ir. Nesse caso, pegamos os candeiros e voltamos novamente até o cemitério. Dessa vez, foi além de nós três, seu Júlio, Dona Rochinha e o meu padrinho, o tal Manezinho, que era o marido dela. Quando a gente chegou à frente do cemitério, sentimos um arrepio e as pernas ficaram bambas. Mas antes de entrar no cemitério, a Dona Rochinha acendeu algumas velas no pé de uma cruz que ficava na entrada e começou a fazer as rezas, que só ela entendia. Logo em seguida entramos, pegamos as ferramentas, o lampião e antes mesmo de botar o pé fora, eu acabei escutando uma voz arrastada que falava: a minha cabeça. Eu tremi igual vara verde, olhei para todo mundo que estavam ali e percebi que eles também escutaram. Dona Rochinha, que não tinha medo desses tipos de coisa, parou, olhou bem e começou a conversar, pedindo desculpas pelo que a gente havia feito. Em seguida, me mandou colocar o pedaço da cabeça no mesmo lugar que a gente havia retirado. Aí na hora eu falei que quem ficou com o cucuruto foi o Elísio, que ele então disse que estava na capanga e que tinha deixado na casa dele. Nessa hora começou um vento gelado que levantou poeira. Eu senti muita falta de ar na hora, mas o pior aconteceu com Elísio. Ele deu um grito e disse que alguém segurou a perna dele, pois sentiu uma mão gelada. A gente dessa vez não enxergou ninguém. Dona Rochinha rezou mais um pouco. Depois as coisas se acalmaram. Foi então que ela disse: vocês vão voltar, pegar o osso da cabeça e vão trazer de volta ainda essa noite. Se não fizer, ele não vai deixar vocês em paz. Isso é para vocês aprenderem a respeitar os mortos. A gente saiu de lá, mas ainda na estrada, Elísio cochichou comigo e disse que naquela noite ele não iria voltar de maneira nenhuma. A gente foi para a sentinela e quando foi mais ou menos meia-noite, muita gente havia saído de lá. Ficou só os familiares e os cachaceiros. Então veio surgindo da escuridão um mesmo homem que a gente havia visto no cemitério. Na hora, eu quase desmaiei de tanto medo. Elísio, que também estava lá no terreiro perto da fogueira, correu para dentro de casa e foi procurar a Dona Rochinha. Mas ela já havia ido embora para sua casa, que ficava em um sítio mais adiante. Então o homem não disse nada, só ficou olhando para a gente. E o pior era que só nós três conseguimos ver. E nessa hora
O meu corpo não tinha um só pelo que não tivesse arrepiado. E mesmo na beira do fogo, eu continuava sentindo frio. E depois disso, a gente foi andando para o cemitério sem falar nada, um do lado do outro. E quando olhamos para trás, o homem havia desaparecido. Ao chegarmos na estrada do cemitério, entramos os três, mas quando pisamos realmente lá dentro, começou uma risada que vinha de todo canto e uma ventania medonha que chegava a assobiar. E para piorar a situação, jogaram um punhado de terra na gente. O Elísio colocou o Cucuruto no lugar, e quando eu olhei para ele, ele estava trupicando para fora do cemitério. Parecia que tinha alguém o empurrando. Naquela hora, eu comecei a rezar e saí correndo. E quando estávamos na estrada, o Elísio nos disse que uma mão gelada pegou ele pelo cangote quando estávamos dentro do cemitério. No outro dia, no sepultamento da Dona Baia, eu não tive coragem de entrar no cemitério, mas levei um pote de velas. Eu as acendi no pé do cruzeiro, rezei pedindo a Deus que desse um bom descanso para todos os que estavam ali enterrados, e também pedi desculpas pelo nosso mal feito. Graças a Deus, aquele espírito nos deixou em paz, mas serviu de lição. E hoje, toda vez que eu entro em qualquer cemitério, eu rezo antes, pedindo permissão, pois mesmo sem haver gente lá dentro, há moradores e os mortos merecem respeito. Essa foi uma das histórias no qual o meu avô diz ter vivenciado. Além dessa, ele conta outras várias histórias que em outra oportunidade enviarei para vocês. Até lá e tenham uma boa noite. Eu estava em uma viagem de negócios, saindo da minha cidade aqui em Mato Grosso e indo para Rondônia. Porém, eu não sei o que deu em mim, que eu resolvi ir por uma BR, essas estradas interestaduais. Porém, quando eu estava em uma dessas estradas, eu vi que começou a ficar a noite e eu estava com muito sono e cansaço, pois eu tinha acordado muito cedo para viajar. Então, de longe, eu vi um hotel e ele estava a uns 300 metros. Então eu resolvi parar nele e, chegando lá, eu vi que ele estava vazio. E a única pessoa que estava lá era uma recepcionista. Então me aproximei do balcão onde ela estava e a perguntei se havia algum quarto liberado. Ela me olhou e disse que sim, que haviam 23 quartos. Em que posso te ajudar? Disse a moça pegando uma chave. Ah tá, é que eu queria um, sabe? Onde posso entrar? Perguntei a ela. Ela me deu a chave. Essa é a porta do quarto, no final do corredor do segundo andar. É o quarto 22, moço. Qualquer coisa, é só me chamar, disse a moça. Então eu peguei a chave e fui até esse quarto, subindo as escadas. Vi que realmente não havia ninguém ali, a não ser pela recepcionista. Logo me perguntei se era seguro ela ficar ali sozinha, naquele local, em uma beira de estrada. Pois logo ao chegar no meu quarto, eu coloquei as minhas malas em cima de uma cômoda que tinha no canto. Tudo parecia tranquilo e silencioso demais. No meu quarto, eu podia ouvir o som bem baixo dos grilos, cantando no meio do mato, que ficava do lado esquerdo e direito da estrada. Eu fechei a janela do quarto, pois estava entrando muito mosquito, e aquilo estava me perturbando. Resolvi então me deitar na cama para tentar dormir um pouco. Assim que eu desliguei a lâmpada, tudo ficou escuro, e a minha única fonte de luz era a luz da lua, que mesmo assim o quarto não ficava totalmente escuro. Peguei então no sono e depois de alguns minutos eu acabei acordando com um som de algo batendo na cômoda, onde eu havia colocado as minhas malas.
Assim que eu abri os meus olhos, eu pude ver bem ali, no canto da parede do meu quarto, uma aberração, parada, quieta e imóvel. O meu corpo ficou estático. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Imediatamente eu acendi a minha lâmpada. E assim que eu acendi, aquilo desapareceu. Eu fiquei ali parado na cama. Eu fiquei uns 4 minutos olhando e revirando todo o quarto para ter certeza que não havia ninguém ali. Eu desci para o primeiro andar e perguntei para a recepcionista se realmente o hotel estava vazio. Ela olhou para mim sorrindo e disse que não havia ninguém. Em meio à nossa conversa, ela acabou me confessando que odiava o seu trabalho. Fiquei pensativo e subi para o meu quarto. Desliguei a lâmpada e me deitei mais uma vez. E com pouco tempo, lá estava aquela aberração no canto da parede. Porém, dessa vez, eu conseguia ver a forma daquilo. Aquela coisa tinha 2 braços enormes, quase até o chão. Ela era magra e a sua cabeça parecia seca. Era como se aquela coisa só tivesse um crânio, não tivesse a pele e nem a carne em sua cabeça. Resumindo, parecia ser um esqueleto a cabeça dela. Dessa vez, eu vi que o braço daquilo estava batendo nas minhas malas e estava emitindo um som bem assustador. Parecia que aquilo ali estava com falta de ar. Era um som bem estranho. Eu me arrepiei por completo e me dei por conta que aquilo ali não se tratava de apenas uma ilusão ou algo do tipo. Aquilo estava vivo e estava ali no meu quarto. Liguei a lâmpada mais uma vez e o som daquela coisa havia parado instantaneamente. Não estava mais ali. Foi então que entendi que aquilo ali só aparecia no escuro, quando a luz estava desligada. Desesperadamente peguei as minhas malas, meu sapato e fui para o primeiro andar. Dei as chaves para a recepcionista e paguei a minha estadia. "Já vai?" me perguntou a moça. "Tem alguma coisa lá no meu quarto, moça. Não fica aqui sozinha, porque tem uma criatura lá em cima", eu disse à moça, enquanto eu tirava a chave do carro do bolso. "Ah, fala sério, que monstro aqui?" "Cara, na boa, você tá viajando. Eu acho que você tá tão cansado que você acabou tendo alguma alucinação, pesadelo. Se eu fosse você, descansaria um pouco aqui. Você vai ver que não existe nada no seu quarto. E amanhã bem cedinho você vai embora", disse ela, não acreditando muito no que eu tinha acabado de falar para ela. "Moça, eu sei o que eu vi, tá? Não sou doido. Tem algo naquele quarto que não é humano. Eu também não sei o que é. Eu vou embora agora. Eu não quero ficar mais aqui." E saí do hotel. Lá no fundo eu vi a voz dela. "Então tá. Depois eu vou ver se tem algo no seu quarto." Liguei o carro e dei a partida. E a última coisa que eu vi foi aquela mulher subindo as escadas. Me deu um calafrio em lembrar daquela coisa que estava lá no meu quarto. Eu acabei ficando um pouco preocupado com ela, pois até hoje eu não sei se ela viu o que eu vi. Também nunca mais eu a vi desde aquela última noite. E depois deste episódio, eu acabei fazendo outras viagens no qual eu passava em frente do tal hotel. Eu até reduzi a velocidade do meu carro para ver se ela estava lá. E nada, não havia sinal dela. Muito pelo contrário. Eu percebia que sempre quando eu tinha a oportunidade de passar em frente ao tal hotel, eu percebia que sempre era uma recepcionista diferente. Então eu tive uma dúvida. Será que foi uma ilusão? Ou realmente tinha algo dentro do meu quarto, me observando naquela noite? Boa noite. O meu nome é Júnior. Tenho 30 anos de idade e moro na cidade de Caruaru,
no interior de Pernambuco. Durante o período carnavalesco, os habitantes da cidade costumam viajar em direção ao litoral. Entretanto, eu prefiro fazer ao contrário e ir para o sertão paraibano, mais precisamente para a cidade de Monteiro, que fica no Cariri paraibano. Sempre viajo com a minha esposa Juliane e com as minhas filhas que são gêmeas, Ana Clara e Ana Júlia, para repor as energias e assim poder voltar para o cotidiano renovado. No sábado de Zé Pereira, cheguei a Monteiro e passei o dia de sábado na casa dos parentes que tenho na cidade. No início da noite, peguei a chave da casa que pertencia aos meus avós, que moravam na zona rural da cidade, e fui para lá passar o restante do período de carnaval. O sítio ficava a mais ou menos 1 hora da cidade. Era bem isolado. O sinal de internet de linha telefônica não existiam por lá, mas o contato extremo com a natureza e com o ar do sertão fazia esse isolamento valer a pena. E ao chegar na casa dos meus avós, eu e a minha esposa arrumamos e limpamos a casa, descarregamos as malas e cozinhamos algo para comer. Após a janta, as minhas filhas caíram no sono e a minha esposa também decidiu dormir, pois estava muito exausta. Eu decidi ficar acordado mais um pouco, observando o ar do sertão, fumando um cigarro e escutando algumas músicas do Zé Ramalho. Quando o relógio estava batendo 11 horas da noite, eu senti um vento gélido e tive a sensação que algo estava se mexendo no meio dos matos. Busquei ignorar, pois eu achava que era coisa da minha cabeça. Então continuei escutando música e contemplando o luar sertanejo. Entretanto, cerca de 10 minutos depois, o som do meu carro se desligou e novamente senti o vento gélido e tive novamente a sensação que estava sendo observado, mesmo na época que eu era ateu. Eu me assustei e decidi entrar para dentro da minha casa para tentar dormir um pouco. No outro dia, não contei nada para minha esposa, pois eu não queria assustar as meninas e nem deixar a minha esposa apreensiva. Então eu decidi esquecer os estranhos acontecimentos da noite anterior. Na noite de domingo, eu e Juliene colocamos as meninas para dormir e decidimos ficar a sós, no terreiro do sítio. Ficamos conversando e observando a lua e bebendo um bom vinho. Era um momento íntimo que não tínhamos com tanta frequência, pois ser pai de gêmeas consumia muito as nossas energias e o nosso tempo de maneira absurda. Depois de um longo tempo bebendo vinho, fui ao banheiro e deixei a minha esposa no terreiro. Passei no quarto para olhar as meninas e elas estavam dormindo. Então fui até o banheiro. Quando eu cheguei lá, eu senti um vento gélido entrando pela janela. E quando eu olhei pelo basculhante, eu vi uma silhueta feminina nos matos que ficava ao fundo do banheiro. Eu ignorei, pois eu pensei que fosse a minha esposa que estava passeando pelo ambiente. E ao voltar para o terreiro da casa, eu perguntei o que ela estava fazendo no fundo da casa. Então ela franziu a testa e disse que não havia ido lá e que tinha ficado por ali mesmo. Então me veio logo um arrepio. Eu disse a ela que eu havia visto uma silhueta feminina na noite anterior e que eu havia sentido uma sensação muito estranha. A minha esposa me abraçou e disse que eu deveria estar muito cansado. Então decidimos entrar para casa para tentar dormir, mas eu não conseguia dormir direito. Já na segunda-feira, fomos passear pelo mato para pegar ambu, fruta bastante tradicional aqui no sertão nordestino. No caminho, eu tive a felicidade de encontrar o meu compadre chamado Babá.
Conversamos sobre a vida e como estavam as coisas pela redondeza. Já na segunda-feira, fomos passear pelo mato para pegar umbu, fruta bastante tradicional aqui no sertão nordestino. No caminho, eu tive a felicidade de encontrar com meu compadre chamado Babá. Conversamos sobre a vida e como estavam as coisas pela redondeza. Ele nos relatou que alguns meses atrás uma jovem havia sido morta no entorno da casa onde eu e a minha família nos encontrávamos, pois o compadre tratou logo de nos acalmar, dizendo que a polícia já havia capturado os criminosos. Decidi não comentar com meu compadre as visões que eu andava tendo, pois eu iria ser taxado como louco. Pouco tempo depois de conversa, decidimos voltar para casa e durante a noite decidi sair para visitar a família do meu compadre. Chegando lá, começamos a conversar e logo as gêmeas caíram no sono, pois como a casa era perto, daria para eu ir a pé. Então a minha esposa se foi e ficou somente eu e o meu compadre em frente ao alpendre da casa dele. Quando beirava 1h da manhã, falei para o meu compadre que eu iria embora por conta da hora. Ele se ofereceu a me acompanhar, mas eu neguei, pois eu sabia que ele também estava cansado. Então ele me emprestou uma lanterna para iluminar o caminho de terra. Eu acabei aceitando e me dirigi a caminho do sítio. Era relativamente perto, uns 15 minutos de caminhada. No percurso, era um silêncio assustador. Só se ouvia o som dos grilos e do sapo. Além da minha lanterna, a única luz vista eram das estrelas e de pequenos pontos que indicavam as casinhas sertanejas em meio aos matos. Próximo ao sítio, comecei a sentir novamente aquele vento gélido. Eu já estava começando a ficar assustado e continuei caminhando. Foi quando de repente comecei a escutar sussurros femininos vindo do mato. Eu me arrepiei todo e acelerei os passos. Parecia que os sussurros aumentavam na medida em que eu me aproximava de casa. Eu já estava bastante aterrorizado. Quando cheguei próximo da cerca do sítio, eu vi mais à frente uma moça com uma roupa rasgada e com as mãos no rosto, atravessando a estrada de terra. Ela não me observou. As suas mãos escondiam seu rosto. Ela sussurrava pequenos lamentos e chorava muito. Eu não consegui conter o meu medo e, de maneira desesperada, me joguei por entre a cerca para dentro do terreno do sítio e acabei me rasgando e me machucando por conta do arame farpado. Mas mesmo assim, consegui entrar em casa e chamar a minha esposa. Eu relatei o ocorrido e ficamos bem assustados. Ela ficou me abraçando por um bom tempo, pois eu não conseguia dormir naquela noite por conta do choro daquela moça que ainda ficava na minha cabeça. E uma sensação de medo e tristeza me atravessava. Então, após o medo, me lembrei do caso de assassinato da jovem que tinha acontecido próximo à casa no qual nós estávamos. Logo associei aquela figura da jovem que tinha tido a sua vida ceifada de maneira tão brutal. No outro dia, decidi contar o relato ao meu compadre, pois ele não duvidou e me chamou para ir ao local onde o corpo da jovem havia sido achado. Chegando lá, fui acometido por uma situação profunda de tristeza, no qual eu nunca tinha sentido antes. Eu só queria chorar, mesmo sendo ateu naquela época. Então eu acendi uma vela e o meu compadre também. Então decidi ir embora antes do anoitecer. O meu compadre também achou melhor, pois aquela situação poderia chegar até as minhas filhas. E no período da tarde eu fui embora para a cidade, mas eu nunca esqueci o que eu havia vivenciado naquela noite. Hoje em dia eu não sou mais adepto do ateísmo, eu me tornei católico
há coisas que sempre irão nos perseguir até o dia da nossa partida. Há coisas que nunca iremos conseguir explicar ou compreender. Muito obrigado e tenham uma ótima noite. Muitas das vezes somos surpreendidos pelo sobrenatural, mas para não passar recibo de louco, é melhor ficar calado e não se expor, pois na maioria das vezes, quem relata esse tipo de acontecimento é ridicularizado. O meu nome é José Carlos, tenho 27 anos de idade e eu nasci e cresci no sítio da minha família, que se localiza na zona rural do município chamado Choró, uma pequena cidade do interior do Ceará. Atualmente eu moro na cidade, pois eu trabalho em uma escola estadual. Porém, o que eu gosto mesmo é de animais. Desde pequeno eu sempre gostei de criações de animais. Como os meus pais ainda moram no nosso sítio, eu construí uma pequena pocilga para criar alguns porcos e com isso eu completar minha renda. Porém, é o meu pai que cuida dos animais. O sítio da minha família fica a cerca de 15 quilômetros de distância do centro da cidade. Mesmo não tendo muitas curvas e nem ladeiras, existe um trecho que vai de um local chamado de Curva das Almas até o início dos postes de iluminação. Neste trecho, sempre acontecem muitos acidentes. Em algumas vezes, são até fatais. Alguns moradores e viajantes dizem já ter visto faróis que perseguem os carros e motos e depois desaparecem. Algumas pessoas também relataram que já escutaram vozes e risadas, mas quando olharam, não viram ninguém no local. Eu nunca duvidei, porém, eu sempre ia para o sítio na minha moto. Eu nunca tinha visto e nem ouvido nada durante o trajeto, e principalmente na Curva das Almas. Mas no dia 18 de agosto do ano passado, eu e a minha esposa Cláudia passamos por um grande apuro. E hoje eu posso afirmar que realmente neste trecho da estrada existe uma força maligna agindo e ceifando vidas. No dia 18, o meu pai me ligou avisando que a ração do porco já estava terminando e só dava para mais um dia. Ao final da tarde do dia 19, depois que eu saí da escola, eu peguei a minha moto, engatei a carrocinha no reboque e coloquei 3 sacos de ração. Eu fui junto com a minha esposa até o sítio. Chegamos lá por volta das 6 horas da tarde. E depois que eu descarreguei a ração, eu fiquei conversando um pouco com os meus pais. Quando foi por volta das 7 horas da noite, tanto eu quanto a minha esposa estávamos querendo voltar para a cidade, pois a minha mãe falou para esperarmos a janta, que já estava quase pronta. Como já estávamos no sítio, 1 hora a mais ou 1 hora a menos não faria diferença. E logo a janta foi servida. Saímos do sítio por volta de 8h30 da noite. Inicialmente pegamos uma estrada de cascalho de 5 quilômetros, até que finalmente chegamos em uma estrada asfaltada. Porém, com pouco tempo, a moto começou a falhar. A impressão que eu tive era que ela estava muito pesada. Então eu parei e verifiquei a moto, que aparentemente não havia nada de errado com ela. Então decidi desengatar a carrocinha do reboque e assim andei por mais 100 metros e constatei que não havia nada quebrado e nada de errado com a moto. Quando eu voltei para o local onde eu havia deixado a minha esposa com a carrocinha, eu percebi que a Cláudia estava com uma cara de espanto. Então ela me disse: "Carlinhos, tem alguém aqui por perto, pois eu escutei umas vozes
e o choro de uma criança que está vindo na direção daquele mato. Após escutar o que minha esposa havia me dito, eu decidi então iluminar o local com o farol da moto e não vimos ninguém. Eu não duvidei dela e nem entrei em pânico. Como a moto estava normal e sem defeitos, eu fui verificar se o defeito não seria o reboque. Bom, por fim, eu vi que nem a moto e nem o reboque apresentavam defeito algum. Então, eu engatei novamente a carrocinha no reboque e a Cláudia subiu na garupa da moto. Mal saímos do local. Eu não havia percorrido nem 50 metros com a moto, pois novamente, mas dessa vez, eu tive uma sensação estranha, como se alguém estivesse no local, além de mim e da minha esposa. Até que eu tentei manter a minha calma, mas era impossível, pois a moto, mesmo na primeira marcha, não queria sair do lugar. Nessa hora, minha esposa deu um grito tão alto que quase me deixou surdo. Em seguida, ela me disse: "Carlinhos, alguém puxou o meu cabelo." Eu olhei pelo retrovisor e não vi ninguém, mas a Cláudia começou a chorar. Eu não sabia o que fazer. Então, em um ato de desespero, a minha única solução foi desengatar a carrocinha do reboque para sair com a moto mais leve. Enquanto eu desengatava, eu comecei a ouvir umas risadas estranhas. Foi nessa hora que eu fiquei completamente apavorado. Deixei o reboque na beira da estrada, subi na moto para sair daquele lugar o mais rápido possível. Porém, mesmo sem o reboque, a moto continuava pesada e a Cláudia continuava chorando, dizendo que tinha alguma coisa puxando seu cabelo e ao mesmo tempo arranhando as suas costas. Após eu ouvir isso da minha esposa, o meu desespero só aumentou. Tivemos que ir seguindo em frente, com a moto mesmo devagar. Foi então que ouvimos uma voz macabra. Quando eu olhei para o outro lado da pista, eu acabei presenciando uma figura horrenda que estava no acostamento. Aquilo até parecia ser uma mulher, mas eu sabia que aquilo ali não era coisa do nosso mundo. Vocês não têm noção de como aquilo ali era assustador. O desespero havia batido muito forte, pois a moto não se desenvolvia na velocidade. Naquele momento, eu tinha certeza que aquela coisa estava ali para nos fazer mal, ou até mesmo ceifar nossas vidas. Temendo o pior, eu parei no acostamento e descemos da moto. Saímos correndo, pois a cerca de 500 metros dali tinha um sítio de um conhecido meu chamado Heraldo. Ao chegarmos no sítio dele, eu o chamei desesperadamente. Foi então que eu vi a porta da casa se abrindo, e nessa hora eu senti um alívio. Ele pediu para que nós entrássemos, e foi logo querendo saber o que havia acontecido, pois ele imaginava que pudesse ser algum acidente ou um assalto, já que naquele trecho isso era normal e corriqueiro. Dona Nilza, a sua esposa, percebeu a nossa situação e fez um chá para a gente tentar se acalmar. Depois que nós nos acalmamos um pouco, decidimos contar então todo o ocorrido para o seu Heraldo e a sua esposa. O seu Heraldo tem um pequeno caminhão. Ele chamou seu filho Misael e nós três fomos até o local onde eu havia deixado a minha moto e a carrocinha. Com certo trabalho conseguimos colocar ambos em cima do caminhão e quando já estávamos nos preparando para voltarmos, começamos então a ouvir alguns barulhos estranhos e de repente sentimos uma pancada na carroceria. E quando olhamos, aquela coisa estava em cima do caminhão. Voltamos para o sítio mesmo assim, com aquela coisa pendurada. Estávamos muito assustados, pois ouvíamos as gargalhadas lá no fundo. Quando chegamos na portaria, a coisa não se encontrava mais. Assim que chegamos no sítio, começamos a tirar a moto e a carrocinha. O seu Heraldo estava lá só observando. Foi quando decidi contar para ele todo o ocorrido, o que havíamos encontrado na hora de retirar as minhas coisas.
Eu estranhei a calma do seu Heraldo. Ele ouvia calado, não falava um ai sequer. Foi então que ele me disse: sabe, Carlinhos, muita gente não acredita nas coisas ocultas. Essa coisa que vocês viram é um demônio saindo do inferno. Essa coisa fica perambulando nas estradas. Ele provoca acidentes. Eu sei que muita gente já perdeu a vida nesse trecho por causa dessa coisa. A partir de hoje, você comece agradecendo ao nosso Pai Celestial por vocês estarem vivos. Tem coisas que a gente não entende e é só depois do caso passado que vamos ter a compreensão do que aconteceu. Se tua moto não apresentasse defeito, com certeza esse demônio iria provocar um acidente. E sabe-se lá Deus que vocês não morreriam. Depois que o seu Heraldo me falou aquelas coisas, eu agradeci a Deus por estar vivo. Mas eu perguntei a ele o porquê que a coisa não entrou em sua propriedade. Então ele me disse que o sítio e tudo que nele tem é consagrado a Deus, e que não pega a estrada sem orar antes e sem ler a Bíblia. E que não pega a estrada sem orar e ler a Bíblia. Ele e Dona Nilza queriam que eu e a Cláudia dormíssemos lá, mas eu preferi voltar para nossa casa. Depois de uma meia hora e mais calmo, eu engatei o reboque e saí do sítio. A moto andava normalmente, como se nunca tivesse quebrado antes. Mas só foi a gente se afastar um pouco da porteira que começamos a ouvir novamente as risadas e os sons estranhos no meio do escuro. Eu não conseguia ver pelo retrovisor, mas graças a Deus logo chegamos na parte da estrada que tem uns postes de iluminação bem próximos da entrada da cidade. Nessa hora a Cláudia bateu no meu ombro. Eu olhei para trás e pude ver na luz dos postes a coisa mais horrível que eu havia visto na minha vida. Aquela coisa estava parada no meio da pista. Em seguida, desapareceu como se fosse fumaça. Cheguei na minha casa em segurança, mas no outro dia cedo, quando eu fui para a escola, eu fiquei sabendo que naquela mesma madrugada um carro de passeio havia capotado na Curva das Almas. Porém, graças a Deus não havia morrido ninguém. Nessa hora, a Cláudia bateu no meu ombro. Eu olhei para trás e pude ver na luz dos postes a coisa mais horrível que eu havia visto na minha vida. Aquela coisa estava parada no meio da pista. Em seguida, desapareceu como se fosse fumaça. Cheguei na minha casa em segurança, mas no outro dia cedo, quando eu fui para a escola, eu fiquei sabendo que naquela mesma madrugada um carro de passeio havia capotado na Curva das Almas. Porém, graças a Deus não havia morrido ninguém. Depois do expediente, eu levei a minha moto para o mecânico e ele não encontrou qualquer defeito. E até hoje eu não entendo o porquê da moto não ter desenvolvido a velocidade naquela noite. A minha esposa e os meus pais acreditam que foi providência de Deus. Em todo caso, hoje em dia eu evito de passar pelo local depois que escurece. E de agosto do ano passado até hoje, outros acidentes continuam acontecendo naquele maldito trecho.